inicialmente trabalhavam solitariamente em suas oficinas, começou a trabalhar em conjunto, pessoas demais no mesmo ambiente, fazendo os mesmos esforços, tentando produzir os mesmos objetos. Nesse local, em que não era ainda tão entabulado como seria esse ambiente de trabalho para aquelas pessoas que estavam se dedicando a essas, então, fábricas, começaram a ocorrer diversos acidentes de diversa natureza. Pessoas que iam a óbito, pessoas que perdiam membros. Tudo isso começou a preocupar a própria sociedade, que esses acidentes de trabalho estavam ocorrendo naquela indústria por volta de 1820, 1810, que se começou a legislação cuidar desses acontecimentos no ambiente de trabalho dentro das fábricas, preocupados com esse contingente de operários, de trabalhadores que estavam sendo acometidos, vítimas dessa produção em série dessas máquinas. Podemos imaginar que hoje, se temos toda uma tecnologia, todo um cuidado com esses operários, naquela época era muito precário, não tinha nem a higiene que hoje nós conseguimos ter. A carga de trabalho era muito superior do que é hoje. Hoje, por legislação, são 8 horas diárias, naquela época chegava a 12 horas, e você tinha no mesmo ambiente crianças, homens, mulheres, de todas as idades, procurando o mesmo objetivo. Ocorreram muitos acidentes. A legislação começou a se preocupar e foi amadurecendo as ideias de como fazer. Obviamente que logo no início os empresários, tentando fugir a responsabilidade, tentando fugir a essa necessidade de assumir essa culpa, tentaram e conseguiram durante muitos anos, muitas décadas, entabular a ideia de que a culpa não era dele, a culpa era do trabalhador que não tinha a habilidade necessária, foi ele que meteu o dedo entre as máquinas e se acidentou. E esse tipo de pensamento durou muitos anos e ainda hoje, infelizmente, ainda é aplicado por alguns juristas, alguns juízes ainda pensam assim. Mas esses trabalhadores, esses eventos, acidentes, foram sendo pesquisados e estudados. Eu peço desculpa à plateia, deveria ter dito logo isso. Eu não sou muito apegado a números, a datas, eu tenho dificuldade, não sei se eu consultar o livro para dizer o artigo, qual é a lei, qual é isso. E eu acredito também que a plateia aqui não está muito preocupada com essa especificidade toda. Eu vou usar, inclusive, eu aprendi com o doutor Ivanilton, muito bom, estou nervoso. Estou nervoso, então vou aproveitar esse gancho dele para vocês me perdoarem se eu não citar especificamente. Eu vou pensar algumas coisas para dar ideia, avançar, começar as conversas, para que depois vocês nos perguntem o que vocês não conseguiram captar ou o que não tenha sido dado ênfase. Mas percebam que começamos já pós-revolução industrial, ano de 1800 e pouco. Aqui no nosso país ainda havia a escravidão só terminou no final do século XIX, 1888. Chegou aqui no Brasil também, as indústrias começando a ser implantadas e os acidentes também acontecendo. E no Brasil não era diferente, começou a se preocupar com a legislação no sentido de cuidar desses operários. Salvo engano, a primeira legislação que houve preocupação com o acidente foi o Código Comercial, que, salvo engano, é de 1850. Foi o primeiro dispositivo legal dentro do nosso país que teve assim, uma pincelada de como fazer com o operário, o trabalhador que tivesse algum tipo de dano dentro do seu trabalho. Passado a Revolução Industrial, chegada ao Brasil, veio a CLT, que também não cuidou especificamente desse tema, acidente de trabalho. O acidente de trabalho aqui no Brasil só começou a ser cuidado verdadeiramente já
no início dos anos 70, da década de 70. Foi quando houve um debruçamento dos nossos legisladores e doutrinadores para tentar. Veio a Lei 1823, a lei que cuida do direito previdenciário, que também pensou muita coisa. O nosso ordenamento jurídico não tem nenhum dispositivo que cuide especificamente do chamado ambiente de trabalho, apesar de que, como várias pessoas citam, eu pessoalmente também, nós temos uma lei que cuida do meio ambiente, dos animais, das faunas, de tudo isso. Há uma lei específica, bastante severa, inclusive, quando um empresário, alguém toma um descuido e mata 10 passarinhos, 10 sabiá, é capaz de ter que pagar uma multa de 3 milhões até ser preso. Mas se um operário morre dentro de uma empresa, não chega nem a 100 mil. Um juiz condena um empresário pela morte de um empresário, de um empregado seu, a 100 mil, 200 mil, acham que ele é exagerado, mas a lei de meio ambiente já existe. O meio ambiente de trabalho, ele é praticamente cuidado por regulamentos e normas do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência e Saúde. Os trabalhadores estão entregues a essas normas praticamente. Mas tudo isso foi sendo evoluído. Tem o direito previdenciário, que tem um seguro, que antigamente havia uma discussão se esse direito à indenização era ou não do nosso ramo trabalhista. Quando veio o Código Civil de 2002, artigo 927, que diz especificamente: aquele que por ato ilícito causar dano a outro e fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Mais algumas coisas. Diversos juristas, magistrados, já vinham antes, mas com esse dispositivo ficaram mais fortes ainda que o trabalhador. Sofrendo um dano à sua saúde dentro do ambiente de trabalho, teria o direito a uma indenização a ser cobrada do seu patrão, do seu empregador. Várias pessoas começaram, eu inclusive era um desses, que não conseguia entender que esse acidente ocorrido no ambiente do trabalho, com esse empregador, com esse empregado, fosse da competência da Justiça do Trabalho de julgá-lo. Deveria ficar lá da Justiça do Dr. Ivan Milton, a Justiça Estadual, como inclusive diversos trabalhadores buscaram as justiças estaduais. A grande modificação veio em 2004, uma emenda constitucional que modificou o artigo 114 da Constituição, 2014, desculpe, essa emenda constitucional é de 2014, que modificou o artigo 114, que, no seu inciso 6º do artigo 114, passou textualmente a dizer: as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente da relação de trabalho, competências todas da Justiça Trabalhista. A partir de então, toda essa discussão foi extremamente apaziguada e os juízes e advogados trabalhistas passaram a se dedicar muito mais a esse tema. Todos os processos que até então tramitavam nas justiças estaduais comuns foram remetidos para nós. Toda essa preocupação com essas situações desses trabalhadores que estavam sendo submetidos a uma verdadeira enxurradas de acidentes. Os números sobre acidentes do trabalho são extremamente absurdos. Uma pesquisa da OIT, Organização Internacional do Trabalho, de 85, não tenho esse dado mais recente, àquela época, pela pesquisa, morriam um trabalhador a cada 3 minutos. Um trabalhador estava indo a óbito no ano de 85. Isso é um número absurdo, é quase igual, pelas estatísticas, ao número de uma guerra civil, por exemplo, em que as pessoas realmente se decidem à morte. Tudo isso por falta de cuidado de um empresário com o seu empregado, o ambiente de trabalho. Tudo isso tem que ser relevado. Os números são
absurdo. Eu tenho aqui, na obra de doutor, salvo engano, doutor Sebastião, ele traz uma planilha com números espantosos sobre esses fatos que, se eu localizar aqui, eu digo pelo menos um ou dois para vocês. Vai ser meio... Eu anotei várias coisas, mas passei a olhar. Mas são números muito, muito preocupantes. Não só o acidente do trabalho, chamado típico, que é quando o trabalhador perde um dedo ou coisa parecida, mas também as chamadas doenças ocupacionais. No caso de você, especificamente motorista, eu não peguei o processo, mas li um processo que ocorreu no Rio de Janeiro, em que o motorista de ônibus urbano normal, ele estava com toda a musculatura dele direita, que é onde ele usava para passar as marchas, danificada com ler-dor, totalmente paralisado. E depois do exame médico se concluiu que não era só o passar das marchas que danificou, causou a doença nele, era também a trepidação do motor dianteiro. Isso chama-se uma doença ocupacional, que dá a esse trabalhador, também tendo as mesmas consequências de um acidente de trabalho, direito a uma indenização, porque esse trabalho provocou nele essa doença que, em algumas pessoas, provocam outras consequências traumáticas até pior do que um perder de membro. E a pessoa pode ir à justiça procurar indenização. A discussão da culpa, se o trabalhador deu ou não culpa, o doutor Ivanito deu uma pincelada no tema da subjetividade ou não, se o trabalhador tem culpa, o empresário não deve, o empregador, o seu empregador não tem a obrigação de indenizá-lo. É um tema muito palpitante. Não tem nenhuma legislação própria que diga como tem que se tratar o tema, o assunto. Tudo depende muito da condução pelos profissionais que vão examinar a questão, os advogados, os magistrados, os laudos médicos serão apresentados. Mas, hoje, a vocação natural é aplicar a chamada teoria objetiva. A teoria objetiva, como já dito, só relembrando o doutor Ivanito, não se examina a culpa. Não interessa se o trabalhador ele fez ou não, se ele usou ou não os equipamentos de EPI, equipamentos próprios para a proteção dele. A atividade do empresário, por si só, já faz com que esse empresário, esse capital, assuma essa responsabilidade de indenizar. Mas tudo isso não é tão simples como eu estou dizendo aqui. Depende muito da evolução e da forma que os técnicos, que os profissionais do direito que estão atuando nesse processo, nessa discussão, conseguem fazer algumas provas. Provas essas que, para esse empregado, são muito, muito difíceis de ele fazer. Por isso, até que a jurisprudência nossa, cabeçada por pessoas, por magistrados e ministros de nossos tribunais, desembargadores de nossos tribunais, que estudam bastante o tema, são preocupados, estão levando pela conclusão de que tem que se aplicar a esses acidentes na relação de trabalho a teoria da responsabilidade objetiva, destacando-se também que um fato bastante relevante para nós, aplicadores do direito, obviamente, que trazemos também para a Justiça do Trabalho, é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor foi um pouco de divisor de água para nós que estudamos o direito, no que toca a responsabilidades, porque o Código de Defesa do Consumidor fez uma evolução, colocando para aqueles prestadores de serviço, para os vendedores, para os comerciantes, para os produtores,
responsabilidade independente de culpa. Você é obrigado a trocar o equipamento que está mal feito, o empresário é obrigado a consertar aquele serviço que não foi bem servido, independente de análise da culpa. Isso nós, magistrados trabalhistas e outras pessoas que assim estudam o direito do trabalho, entendemos que devemos aplicar de forma análoga para as relações entre o patrão e o seu empregado, destacando de novo e repetindo que esses trabalhadores, nós os trabalhadores, não temos tanta força, tanta condição de produzir a prova de que nós não temos culpa pelo que aconteceu. Falando assim, mais um pouco, mais focado em vocês, um acidente, o transcurso do transporte na direção de uma carga, se acontecer um acidente, vocês dirigindo, o empresariado, o empregador, pode muitas vezes dizer que vocês é que não descansaram apropriadamente, dormiram ao volante e o acidente que provocou o falecimento e a família depois vem buscar essa indenização. Não, a culpa foi dele. Se seguir, esse processo, esse magistrado, esses advogados aplicarem a teoria da responsabilidade objetiva, não vai se analisar se você estava ou não com sono. Se esse motorista que estava à frente desse volante teve ou não responsabilidade pelo acidente. Não se examina isso e automaticamente esse empregador fica na obrigação de indenizar a família que buscou a justiça um valor que compense essa família. Deve ser dito que a fixação, o arbitramento, no caso da indenização por acidente de trabalho, é o arbitramento que os juízes utilizam para fixar qual será o valor que esse empresário deve para esse empregado. Já que, nesses casos específicos, não se busca também enriquecer aquele empregado ou a família, se eu tiver óbito, pelo acidente propriamente dito. Tem que ser um arbitramento, um valor que a empresa possa suportar, que amenize a dor daquela pessoa que tenha sido vítima do acidente, seja a doença ocupacional ou outro acidente típico, como uma perda de membro ou coisa parecida, ou até o óbito. O juiz, na hora, tem que sopesar. Acidente, doença ocupacional, hoje também, ela abrange outras questões, não só essas doenças propriamente típicas, como a LER-DO, para vocês motoristas que se encaixam muito naqueles movimentos repetitivos, de vocês ficarem 6 horas, 8 horas na mesma cabine, nas mesmas atividades, fazer a mesma coisa, que pode vir provocar isso. Mas hoje tem as doenças chamadas psicossociais, que também está alcançando em grande quantidade, vocês, a carreira de vocês de motorista, de passarem dias ou às vezes até meses em estradas, viajando, sozinhos, longe da família, sujeito a todo tipo de sorte. As chamadas doenças psicossociais, que ainda não são ainda profundamente estudadas e ainda não chegaram aos tribunais de uma forma muito alarmante, já são motivo de muita preocupação em estudos de países europeus. Uma amiga nossa, doutora Gília, que passou 2 anos fazendo um curso na França, conversando comigo quando ela retornou, ela disse: Marco, olha, enquanto aqui nós estamos discutindo que o nosso trabalhador está com LER, ou perdeu o braço numa máquina lá qualquer, não. Lá eles nem ligam muito mais para isso. Isso é uma coisa que as empresas não deixam acontecer mesmo. Estão mais preocupados com aqueles empregados que estão ficando estafados mentalmente, que estão entrando em crise de ansiedade, não conseguem dormir, não conseguem mais se relacionar com a família, porque o trabalho, em vez de ser um meio de vida, está sendo um caminho para a morte, a não vida. O empregado passa a se dedicar e a ser cobrado tanto dentro do seu ambiente de trabalho, que às vezes até provoca uma doença chamada depressão, muito pouco estudada também, mas que provoca um
uma profunda debilidade social nesse trabalhador e até o suicídio. Não se tem ainda, pelo menos eu não encontrei, um levantamento do nível de pessoas que chegam a praticar suicídios levados por uma depressão ocasionadas pelo seu ambiente de trabalho. E também, conversando com Gília, ela me destacou. E lá também, Marco, não se procura mais estudar o acidente do trabalho. Não é o trabalhador que está doente, é o trabalho que é doente. É o próprio trabalho como um conjunto. O empregado, esse trabalhador que precisa da empresa e a empresa dele, é apenas mais uma vítima da doença do trabalho. Eles lá já estão nesse momento de estudar esse trabalho e curar a doença que está dentro já dessa empresa, desse ritmo e dessa forma de trabalhar. No caso de vocês, propriamente dito, é aquela cobrança de horários, de quilometragens, de metas, que tem que chegar a tal horário, você tem que sair de tal ponto, em tal momento, chegar em tal momento aquilo, em tal ponto, vocês acabam se submetendo a riscos, porque tem que atender ao ordenamento da empresa, sob pena de até em alguns casos, de serem taxados de não bons motoristas e perderem o emprego. Então, com essa pressão dessas empresas em cima de vocês podem, alguns mais, outros menos, inclusive também pelos estudos, as mulheres estão mais suscetíveis a esse tipo de problemas por fatores hormonais, familiares e outras mais. As mulheres são mais sensíveis e estão mais receptivas a essas doenças psicossociais do que o sexo masculino, mas isso não desqualifica a doença propriamente dita. Lá já estão preocupados. Acredito eu que o nosso país não retardará muito também a passar a ter essa perspectiva de examinar o conjunto do trabalho e ver. Eu estou muito chato, já tenho aqui dormindo. É o que não dá carona. É o que não dá carona, né? Eu, como você estava cochilando, eu já estava bem compenetrado, já estava com os olhinhos. Eu vou procurar não encurtar, porque realmente não é um tema. Não é um tema assim, tão fácil, porque exige muita tecnicidade, é um tema muito profundo, de muita relevância para todas as categorias. E a categoria de vocês, os trabalhadores, a gente sabe pelos jornais principalmente a quantidade de acidentes que vocês estão sendo alcançados, estão sujeitos, e depois não tem a quem cobrar. Pensam que estão refém da própria sorte, e não estão. Apesar de não termos uma legislação que cuide especificamente de vocês, tem os profissionais que têm as normas regulamentadoras, como eu disse no início, do Ministério do Trabalho e da Previdência, e tem essa teoria do direito à responsabilidade objetiva do empregador, do patrão, tem que zelar pelo ambiente de trabalho de vocês, tem que entregar a vocês que vão assumir a direção do veículo o carro em ordem. Se o carro se acidentar, que está com o pneu careca, perdeu o freio, o motor quebrou, qualquer tipo dessas coisas, quem tem que fazer a manutenção desse veículo e entregar à direção do seu empregado motorista rodoviário é o empresário. Inclusive, partindo da premissa básica que todo mundo que vive no mundo de hoje, o risco do negócio é do patrão. Eu só sou trabalhador. Eu venho aqui com uma missão que me delegaram, que me deram, de conduzir esse veículo com essa carga até tal local, mas quem recebe o lucro é o patrão. Se o lucro desse empreendimento é dele, o risco também é dele. Se ocorrer um acidente que não é desejado por ninguém no percurso, independente de quem seja a culpa, o empresariado tem que pagar. Teve um caso bastante curioso, que eu acho que, salvo engano, foi julgado pelo nosso Tribunal Superior do Trabalho,
4 meses, 6 meses passados, um caso que aconteceu em São Paulo, de um jovem, um rapaz de 28 anos, que estava transportando combustível no meio do transcurso do trajeto dele, teve um acidente e ele morreu. A família foi à justiça buscar uma indenização pela morte do rapaz. E a tese da defesa, a empresa alegou que mandou ele tirar o horário de sono, ele tinha que ter dormido 12 horas, de tudo, que ele só deveria iniciar a viagem às 7 horas da manhã, mas que ficou provado que ele tinha saído do posto às 5 horas da manhã, e não às 7, como era a ordem empresarial, e o acidente aconteceu 14 horas. A empresa argumentou que ele estava cansado, ele dormiu, mas os advogados dele, e foi acolhido pelo tribunal, não sei se paulista ou se Campinas, do estado de São Paulo. Para quem não tem muita intimidade, é dividido, é o único estado do Brasil que tem 2 tribunais, tem um de Campinas e outro na capital, São Paulo. Eu não sei informar se foi no tribunal de Campinas ou propriamente de São Paulo. Acolheram a tese que não, que ele tinha horário para chegar lá, e a empresa havia combinado com ele que, se ele retornasse na quarta-feira, teria outra viagem para ele. A empresa o provocou que ele acelerasse a viagem, dormisse menos, e por causa desse fato, ele querer cumprir mais e alcançar maiores valores, ele acelerou a viagem e o acidente aconteceu às 14 horas e ele morreu. E o tribunal aceitou, no sentido de que houve independente da subjetividade, da culpa dele por não ter descansado e ter dormido no volante, a empresa era responsável, primeiro, pela teoria da responsabilidade objetiva, porque é a empresa que corre o risco, segundo, porque a empresa o induziu a diminuir o horário de sono e ele acabou indo a óbito. Tudo isso são circunstâncias criadas pelo empresariado, não só, para fazer um parênteses, não só na área de vocês, motoristas, que trabalham nas estradas, mas de âmbito geral. As empresas criam supostos prêmios, às vezes financeiros, para poder motivar mais o empregado a correr riscos, a acelerar a viagem. Quanto mais cedo levar a carga, quanto mais cedo, mais dinheiro vai ganhar uma viagem. Se você alcançar tal objetivo, em 6 meses você vai ter uma viagem com a esposa para uma cidade, para um lugar bacana, bonito. Vocês ficam motivados, mas em compensação, pela fraqueza pela fraqueza não diria, mas pela humanidade do corpo, que acaba se cansando, ocorre um acidente. Esse acidente do trabalho típico acaba recaindo sob a responsabilidade da empresa. Eu vou ler aqui eu já falei um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor, e eu anotei aqui uma coisa que o doutor Ivanildo falou, que é a súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, que essa súmula, inclusive, ela é de 1961. Ou melhor, ela é de 63. Eu vou pedir vênia, desembargador, mas eu vou ter que discordar do senhor. Eu vou pedir vênia. Vênia é o pedido de desculpa. Eu estou pedindo desculpa ao doutor Ivanildo, que o doutor Ivanildo disse que num acidente a empresa pode ser réu de uma ação de alguém, por exemplo, o rapaz, a moça que tomou um tiro no rosto e a empresa está sendo cobrada que ela pague uma indenização por esse dano no rosto da moça, e que a empresa poderia cobrar do motorista. Eu divido, não pode cobrar desse motorista absolutamente nada. O motorista não é responsável, e mesmo que acontecesse um acidente de ônibus com não tenha sido nenhuma violência urbana, tenha sido um acidente de percurso mesmo, um acidente de estrada, que a curva estava molhada, ou até que o motorista estivesse em alta velocidade, tudo, mas a culpa é sempre da empresa. Ela não pode depois, o que ela tiver que pagar de indenização para os seus clientes que a contrataram para aquilo, não pode transferir para o seu motorista. E a súmula 341 do STF, ela afirma a culpa presumida do empregador. A culpa presumida
é um dispositivo de juristas de aplicação de processo para poder avaliar o grau de culpa, é que ela admite uma prova em contrário. Então, se presume que fulano é culpado, mas esse suposto culpado pode fazer prova de que ele não foi culpado. Se ele não fizer, prevalece a presunção de que ele é culpado. E a súmula do 341 do Supremo, de 63, argumenta que culpa presumida do empregador por supostos atos culposos de seus prepostos. Transição da responsabilidade subjetiva para a objetiva. Responsabilidade presumida. Diz a súmula 341. Presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Obviamente que aqui, já lá em 1963, o nosso Superior Tribunal Federal, que é, no final, o tribunal, os magistrados reunidos, que, última instância, que a função maior dele é a interpretação da Constituição, mas às vezes são usados para outras coisas. Dizem que não, que a culpa presumida é do empresário e não do seu preposto pelos atos que esse empregado tenha praticado. Eu peço o Vênia de novo, desembargador, mas eu anotei aqui para poder provocar a divergência. Tem várias teorias do risco, até anotei aqui, que na página 98 do nosso professor Sebastião, ele fala do risco profissional, do risco excepcional e o risco integral. Eu não vou me dar nem vou cansar vocês com essa leitura, porque realmente é muita tecnicidade e nisso eu já percebi, até conversei com o nosso padrinho antes do início. O objetivo de vocês é entenderem melhor como funciona e não se prender aonde está escrito isso ou aquilo, mas entender, tirar dúvida. E eu vim trazer a vocês meus 25 anos de experiência dentro da Justiça do Trabalho. Já julguei muitos processos por acidente do trabalho. E tem um, por exemplo, que também me impressionou muito, e esse foi de uma bancária, Banco Bradesco. A moça estava com profunda depressão, que se chama doença psicossocial ou doença ocupacional também. Essa moça, uma senhora de aparentemente uns 45 anos de idade, ela chegou na sala de audiência chorando que não conseguiu. O marido dela, junto com o advogado, veio conversar comigo. Doutor Marco, ela não consegue ver ninguém do Banco Bradesco, nem na rua. O marido dela evita de passar por lugares que tem uma agência do Bradesco, só o slogan da empresa já apavora a moça. E o esposo, inclusive, havia pedido demissão do emprego dele para dar toda a assistência à esposa. E quando ela entrou na audiência, que do outro lado postou a proposta do representante do banco com uma camisa do banco, a moça caiu no chão. Eu tive que chamar o departamento médico para dar assistência a ela. O banco insistindo, eu quero interrogá-la. Eu falei, não vou fazer isso com a moça. Está nítido que ela não tem condições sociais de ser interrogada por agora. Pode ser que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ela esteja mais acalmada, até suporte uma audiência, mas a pressão. Depois eu peguei o processo para ler, estava tudo provado lá. A pressão em cima dessa moça, desse ambiente de trabalho, era tão forte para alcançar metas com ameaças de despedida, com tudo isso aquilo, que ela chegou a esse nível de desgaste que adoeceu literalmente. E quando ocorre uma doença dessa, que tem a origem nesse trabalho doente, eu volto a essa sensação, a tentar transmitir essa ideia, que a doença não é dela inicialmente, a doença é do trabalho dela, que alcançou ela é mais uma vítima.
alcança toda a família dessa pessoa, desse trabalhador que lá pelos latinos eram torturados. Essa tortura que originou essa palavra continua ainda sendo praticada de uma certa forma mais requintada no dia de hoje. Só que passou a ser uma tortura psicológica, mental mesmo, para fazer alcançar metas, alcançar objetivos, alcançar lucros, alcançar vantagens para essa empresa, que essa moça, essa reclamante desse processo, desse banco, chegou a esse nível de desgaste. Não me lembro mais qual foi o destino. Nem fui eu que fiz a sentença, porque eu deveria estar de férias, ou outro juiz assumiu. Eu só fiz essa audiência que não terminei, não cheguei nem a interrogar, porque suspendi a audiência diante do estado da pessoa. Mas esse exemplo que eu citei foi somente para vocês tentarem compreender e ver a que nível está chegando e ainda está vivendo a relação entre um patrão e um trabalho que lá em 1300, 1500, lá entre os romanos, tinha esse significado de tortura. E ainda hoje, ele causa tortura para algumas pessoas, que provoca essas doenças ocupacionais também, essas situações, doenças psicossociais nesses empregados que nem percebem, às vezes não se dão noção, não conseguem nem entender que estão adoecidos já pelo aquele e-mail que o patrão mandou no domingo de manhã, lembrando de uma reunião na terça-feira, hoje muito usado, o WhatsApp, que é uma cobrança. Vocês, motoristas, acredito eu não cheguei ainda a ter o sonho de doutor Adir, de ser motorista, mas admiro muito a atividade de vocês e gostaria de aprender a dirigir caminhão. Inclusive, agora lembrei, tem um funcionário do Tribunal de Sergipe que um dia eu encontrei com ele pela rua dirigindo uma carreta enorme. Eu parei, conversei com ele: mas você está fazendo o que aí? Você está de férias? Você mudou de carro? Não, doutor Marco, eu gosto tanto de caminhão que quando eu tiro férias eu vou para a autoescola para poder dirigir os caminhões. Eu não tenho carteira, não é só pelo prazer de dirigir caminhão, eu vou para essa autoescola e pago para dirigir carreta e fico andando pelas ruas de carreta. Esse doutor Adir talvez um dia siga esse exemplo e aproveite a ideia, entre na autoescola só para dirigir as carretas no período de férias e depois... Mas vocês estão muito sujeitos, a carreira de vocês não é diferente das demais. Vocês devem conhecer alguns amigos vítimas de acidentes de trabalho, seja o acidente propriamente dito, no caso de um acidente na estrada que provoque um dano ao corpo de vocês, mas também essas doenças. Eu acho até que talvez alcance mais os motoristas urbanos, aqueles que estão propriamente no trânsito, diante do desgaste de temperatura dentro do ambiente de trabalho, dentro da cabine de motorista, a temperatura, a repetição dos atos, a tensão no trânsito, que tem que ser muito exigente, as cobranças por alcançar aquele objetivo. Vocês, com o auxílio do sindicato, que deve ter um departamento médico, psicólogos, psicanalistas, para dar esse apoio, não desamparando a família, sabendo que todos esses tipos de situações, essas doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho propriamente dito, alcançam a todo o seio familiar. E, infelizmente, depois de 15 dias, esse trabalhador que foi acidentado é entregue à Previdência Social para de receber salário, passa a receber os benefícios da Previdência, que às vezes não corresponde financeiramente ao mesmo valor que esse trabalhador que foi acidentado por culpa da empresa, que está passando por todos aqueles transtornos, todas aquelas despesas hospitalares, despesas médicas, farmacêuticas e outras mais, pelo trabalho que ele estava desenvolvendo antes. E esse trabalhador, esse empresário, esse empregador, sai incólume, não arca com nenhum tipo de prejuízo nem nada. Mas se vocês trabalhadores não observarem, não cuidarem desse ambiente de trabalho da forma como foi dito aqui no início, tudo passa pela política, tudo passa por Brasília, literalmente, repetindo que não há
no nosso país, na nossa legislação ainda, nenhuma lei especificamente cuidando de ambiente de trabalho. Vocês, rodoviários, tiveram uma grande vitória, que conseguiram agora, recentemente, algumas legislações específicas, limitando o horário de trabalho, mas ainda não criaram os ambientes para vocês poderem parar, no caso das estradas, aonde poder estacionar. Tem que ser, pelo que eu li, semana retrasada, semana passada, que o senador Paulo Paim, que foi um dos parlamentares que reuniu muita legislação de vocês, parece que estavam soltas, tinham 8 ou 10 projetos de lei tratando especificamente da carreira de motoristas de carga de transporte soltos, e o senador Paim, que depois, me parece que no segundo, pelo que eu li, no segundo mandato dele, no primeiro ele não conseguiu, e ele fez mais de 44, pelo que ele disse. Inclusive, eu assisti uma entrevista com ele, que ele tinha feito mais de 44 audiências públicas, e assim mesmo o projeto não conseguiu sair propriamente perfeito para vocês. E a presidente, acho que a Dilma, não tem nada com política, eu não estou falando mal dela não, estou só falando no caso que é um dado histórico, não é nada dizendo que eu sou a favor ou contra ninguém, não estou fazendo política para ninguém, por favor. Não é essa a intenção da minha fala aqui. Mas parece que ela também vetou alguns dispositivos que seriam benéfico para vocês. E tem que ressaltar também o que foi dito pelo secretário de São Paulo, esqueci o nome dele, que já se retirou, falou aqui primeiro, Geraldo, foi dito por ele que aquelas vitórias que foram conquistadas e que por acaso diante da crise que está o país passando hoje, se elas forem aplainadas, não, vamos aceitar porque realmente o país está em crise, depois não volta mais. Se hoje aceitar aumentar a carga horária de trabalho, amanhã essa lei não vai mudar, vai ser esquecida. Hoje, senador Paim, que tomou a frente, pegou esses projetos de lei de lá, vai morrer, vai aposentar, não vai ter um outro que faça igual. Então tem que ter uma grande briga para não abrir mão de nada. Em particular, como é o motivo do meu tema, o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem que ser bem cuidado, e o ambiente de trabalho do motorista é principalmente a sua mente. Eu não classifico nem que seja propriamente a cabine também, mas ele tem que estar bem mentalmente, tem que estar tranquilo com suas horas de sono, com o seu alimento, com o seu salário, com a sua relação familiar. Não adianta ele se utilizar de medicamentos para poder estar ali. Tem que se afastar dessas doenças chamadas psicossociais, ou também, e acaba desaguando as chamadas doenças ocupacionais, que se equivalem a acidente de trabalho. Doença ocupacional é tratado legislativamente como acidente de trabalho. E esse tipo de fala que eu estou dizendo aqui se aplica tanto ao motorista empregado como motorista avulso. O motorista avulso que está trabalhando, mas submetido, contratado por alguém, tem o mesmo tratamento perante a legislação para pertinente a acidente de trabalho. Ele não perde essa qualidade. Isso, eu fiz aqui um cuidado. Está no artigo 7º, eu não sou tão detalhista, mas às vezes algumas coisas eu tive o cuidado aqui, porque eu sabia que tinha aqui na plateia, doutor Medrado, e daqui a pouco ele vai levantar o dedo ali, vai fazer uma pergunta de um princípio de um alemão, e ele vai dizer o nome, que eu não sei nem dizer o nome desse alemão, mas daqui a pouco ele vai levantar a mão, mas eu disse aqui porque eu sabia que ele estava na plateia. O artigo 7º da nossa Constituição, no seu inciso 34, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Isso é um dispositivo constitucional. Então, não vem depois de outras leis ordinárias de menor grau na hierarquia das leis poder dizer diferente. Então, tanto trabalhador avulso, isso não se aplica só para esse direito, para os direitos do acidente relacionado ao acidente de trabalho também. Então, aquele trabalhador também avulso que tiver um acidente no percurso do seu, realizando o seu trabalho, que vai ser tratado da mesma forma que o empregado que tem uma relação, uma carteira de trabalho assinada. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que, como eu não tenho a mesma capacidade de oratória e também não tenho tanta vivência como o doutor
Ivanito. Eu acho que, em princípio, mas eu não gostaria de deixar de mencionar o que eu li ontem no avião, quando eu vinha para cá, na revista Veja, quando ela tratava da parte de digitalização, falando da relação de trabalho, e que ela, indiretamente, é um tema que interessa a vocês, trabalhadores de carga. Ela falou da briga do Uber, que não deixa de ser uma modificação usada pela tecnologia, em que o profissional de trânsito, motorista, ele não é empregado de ninguém e recebe um percentual 20% ou 30% a mais. É uma modificação que acaba alcançando toda a carreira de trabalhadores, e a revolução tecnológica está tão rápida que eu acho que nós, aplicadores, nós, os trabalhadores propriamente dito, não temos nem capacidade de acompanhá-la. E esse Uber é apenas o iniciozinho. Eu tentei imaginar assim, como é que poderia ser utilizado na área de vocês. Então, fiquei imaginando que daqui a pouco é capaz de ter caminhoneiros que vão ficar com seus caminhões em casa, espera o Uber chamar, ó, tem uma carga em tal lugar, você carrega que eu vou dar 5%, e a pessoa entra no carro e faz essa viagem e no final recebe 20%, sem saber quem vai responder quando acontecer um acidente com ele, o que vai acontecer se ele provocar um acidente com outro, como o doutor Ivanito citou aqui, se a pessoa que o contratou, ele vai aventurando com o seu próprio caminhão essa entrega, se ele atropelar alguém, quem é que vai ser responsável por essa situação? Para finalizar, eu quero contar aqui uma situação sobre carona legal, bastante triste, que eu fiquei ciente quando eu trabalhei em Vitória da Conquista. Eu era juiz em Vitória da Conquista, e a promotora de lá de Vitória da Conquista ainda, ela ainda está lá em Vitória da Conquista, é a mãe de meu filho mais velho, e às vezes numa conversa com ela me narrou que ali em Planalto, na cidade de Planalto, que fica, salvo engano, uns 80 quilômetros, ou pouco de Vitória da Conquista, tinha uma menina, uma jovem de 16 anos, linda, muito linda, que ela sempre ficava nas beiras da pista, pedindo carona, e na verdade ela estava se oferecendo para favores sexuais a caminhoneiros, pessoas que passavam por ali. Só que ela já era uma criança aidética, já tinha a doença. Era de conhecimento da promotoria dela, era de conhecimento da delegacia, mas ela sempre se postava ali, e aquele caminhoneiro, ela se disponibilizava para os favores sexuais em troca de um jantar, só isso, ou um almoço. E lá naquela região, na época, salvo engano, se não estiver enganado, um rodízio era R$5. Um rodízio sem direito a picanha, sem direito a filé mignon, mas era R$5 o rodízio. Ela se disponibilizava por R$5. E os caminhoneiros, na maioria quase todos, que eram seduzidos por essa criança, iam e cometiam a atividade sexual sem prevenção nenhuma. E o delegado, às vezes, batia na boleia, resgatava a criança, avisava ele, olha, procure logo o médico, essa menina é doente. Depois, essa promotora, que é a mãe do meu filho, me disse que esses caminhoneiros eram profissionais lá do Rio Grande do Sul, levavam a doença para dentro de casa e acreditavam, e eles seduzidos acreditavam que pela juventude, pela infantilidade da menina, ela não estaria doente, mas estava. Passou e transmitiu pela narrativa do delegado a diversos caminhoneiros que passaram lá pela região, que se enganaram pelo canto da sereia. E o delegado e a promotora levavam, com que lá naquela região não tem ambiente, não tem lugar para colocar menores, para mantê-los presos. O único remédio que eles tinham era levar para a família. A mãe recebia a filha, não tinha pai, o pai não morava em casa com elas, entregava a filha à mãe, e a mãe dizia, olha, eu não posso fazer nada, porque se eu acorrentar lá na mesa, vocês vão vir aqui e vão me prender. Eu já tentei, eu brigo com ela, mas quando eu acordo ela já saiu. Eu sei que ela está lá, nesse posto de gasolina, fazendo essa coisa,
Ela diz que vai para a escola e não vai. Fica, para finalizar, contar para vocês. Agora, se por acaso se adoecer dessa forma, não é acidente de trabalho não, viu? Se por acaso, creio eu que não pode ser interpretado como acidente do trabalho quem for seduzido por essa seria. Muito obrigado. Eu agora espero bastante perguntas.